opinião. Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. Bom dia. Bom dia. 7 horas mais 37 minutos, 7h37. Voltamos na apresentação do seu Repórter de Cultura, edição desta terça-feira, dia 18 de abril. E agora já estamos aqui com os nossos queridos comentaristas do Política com Pimenta, o Osmar Bento Campreguer e também o Júlio Henrique Redel, para debater, discutir, comentar os principais assuntos da política nacional na manhã desta terça-feira. Muito bom dia, Osmar Campreguer. Já deu uma ajeitada na juba por aí? Tá tudo certinho? Bom dia, Odair. Bom dia, Júlio. Bom dia à nossa equipe técnica e aos nossos ouvintes. Júlio Redel, muito bom dia. Seja bem-vindo por aqui. Bom dia ao Odair, Osmar, né? Odair, toda a equipe da rádio e aos nossos queridos ouvintes aí que nos acompanham nessa terça-feira de chuva, né? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui, então, hoje no Política com Pimenta. Olha, nós temos alguns temas para debater no dia de hoje. A primeira, que está repercutindo ainda, claro, as trapalhadas de Lula na viagem à China. Repercutindo aí, inclusive, nos Estados Unidos. Estava vendo por aqui, inclusive divulgando por aqui, que o porta-voz de segurança da Segurança Nacional dos Estados Unidos deu um pito no Lula, dizendo que está papagueando os discursos da Rússia e da China sem avaliar a fundo, né, o que a China e a Rússia, aliás, estão falando, enfim, e outras questões ligadas aí ao dólar. Enfim, quero comentar de vocês a respeito dessa viagem do Lula à China. Afinal, foi tudo ruim? Teve alguma coisa de bom também? Com você, Júlio. Vamos lá, né? Acho que vamos ter quanto de programa? 1h30 hoje, né? Porque para falar de tudo isso aqui, olha, é muita coisa. Primeiramente, né? Eu achei um comentário aqui da Miriam Leitão, né? Porque essa aí, para falar alguma coisa a favor do governo, né? Ruim é difícil, né? A viagem que deveria mostrar a nova forma de o Brasil se relacionar com o mundo virou uma coleção de declarações infelizes. Infelizes não, né? Isso foi o comentário dela, né? Foi uma vergonha, né? A diplomacia totalmente pelos ares, né? Lula aí acabou irritando, como bem disse, aí, inclusive os próprios Estados Unidos. E não é de hoje, né? Lula foi lá, visitou justamente o Biden, fez aí uma cena um tempo atrás, mas vem se aproximando muito mais dos países de esquerda, né, que ele simpatiza mais, do que realmente países que têm aí a liberdade como um dos seus sinônimos, né? Já começou aí com aquela permissão de atracagem daqueles navios iranianos aqui no Brasil, né? Uma ditadura, né? E vem se aproximando aí de Nicarágua, Cuba, Venezuela, e agora com essa visita à China. E aí ele vai lá na China e começa a falar um monte de bobeira. Quando eu li hoje de manhã o tema que a gente ia estar discutindo, eu li, em vez das trapalhadas, eu li as trabalhadas, né? As trabalhadoras, os trabalhadores da visita, né? A gente está meio dormindo de manhã cedo, né? Mas realmente, assim, de trabalhadores não foram muitos, não. Se a gente pega a lista aí dos 73 diplomatas, senadores, aqueles que só foram para viajar, né? Teve muitos aí que foram, acho que só para viajar, aqueles dirigentes sindicais também, porque não sei o que os dirigentes sindicais foram fazer na China. Será que eles foram explicar e como é que é a facilidade de abrir uma empresa aqui no Brasil? Né? As facilidades, a agilidade, o custo que se tem de manter um funcionário, os encargos, o imposto sindical que o Lula deve colocar de novo aí, né? Será que eles foram agilizar ou será que eles foram explicar realmente como é que funciona? Teve a questão da moeda única, que realmente, assim, não tem nem cogitação de a gente comentar aqui, né? Acho que mais uma infelicidade. E acho que no cenário nacional ou internacional que prejudica ainda mais essas relações foi essa aproximação que ele quis dar com a China e com a Rússia, querendo criticar aí o governo dos Estados Unidos. Depois aí de ele dizer que nada iria atrapalhar com as relações do Brasil com a China, ele vai lá e falar que os Estados Unidos precisam falar em paz.
E a guerra, né, o fim da guerra da Ucrânia com a Rússia depende dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam falar mais de paz, precisam deixar de enviar armamentos. Isso é uma conversa de gente grande, né? Uma conversa aí que, se a gente avaliar, os Estados Unidos hoje ajudaram aí com mais de 100 bilhões de dólares em armamento para a Ucrânia. Então, a Ucrânia que foi invadida, né? Não foram justamente o contrário, né? Qual é a soberania, qual é o povo que foi invadido? Lula simplesmente disse que a Ucrânia deveria esquecer a Crimeia e aceitar a Rússia, né? O que ela está fazendo. Então, assim, isso é totalmente vergonhoso. Quem é que é o país aí democrático? Se a China amanhã ou depois vier a invadir Taiwan, Lula simplesmente vai dizer que não deve resistir, ou mais ou menos uma aceita que dói menos. Então, assim, foram muitas as coisas erradas. Teve talvez algumas coisas positivas, mas realmente as negativas se sobressaíram muito mais. Olha, Júlio, inclusive ele falou sobre a questão de Taiwan, viu? Dizendo que a China deveria ser unificada, enfim. Isso também pesou negativamente aí na viagem do Lula, essa questão de Taiwan. Vamos lá, Osmar, com você agora. Bom, nós temos que separar a visita do presidente de duas formas. Na questão dos acordos com a China, ótimo para o Brasil. A China vai ser o novo protagonista do mundo. E isso não há como negar, porque a cada ano os Estados Unidos estão perdendo protagonismo e a China vai avançar. E o Brasil precisa, de fato, se relacionar com todos os países, independente de que alguém goste ou não goste. Isso foi perfeito. Com relação aos negócios, também foi muito proveitoso. Eu diria que nesse aspecto foi muito bom, e o Brasil não deve nada aos Estados Unidos, no sentido de ter que pedir autorização para fazer isso, para fazer aquilo. Tanto é verdade que os Estados Unidos já estão perdendo protagonismo, e isso é um fato. Por isso, muita gente já está se aliando à China, e, no caso da guerra, a Índia está a favor da Rússia, a África do Sul está a favor da Rússia, e muitos não é a favor. Eles estão não apoiando ostensivamente a Rússia, mas se colocando com neutralidade e até a favor da Rússia. Por quê? Porque todos dependem, os países dependem um do outro. E hoje são países do BRICS. São os países do BRICS aí, né, Osmar? Também do BRICS, mas também da África, e países que não querem participar da guerra. E também por interesses econômicos, porque, na realidade, o mundo está dividido, então todos têm interesses econômicos com a Rússia, com a China, e ninguém quer se indispor. Eu acho que a visita do presidente teria sido coroada de êxito se ele não tivesse feito essa manifestação. Se a gente vê o líder Xi Jinping, da China, desculpa, lá não sai nada a não ser aquilo que o governo quer que fale. O presidente Lula saiu falando pelos cotovelos que não precisa fazer isso. Da mesma forma que o relojeiro anterior falava pelos cotovelos e falava bobagem, esse aqui também fala coisas que um presidente não deve falar, embora possa ser verdade. Então, eu acho que na questão econômica, eu reprovo completamente as falas do presidente. Ele devia poder... Todo mundo sabe que mais ou menos ele tem razão, mas isso não pode ser dito aos quatro ventos. Então, ele tem que se controlar nesse aspecto. Isso tem que ser bastidores. Muito bem, esse é o primeiro tema, então. O segundo tema, eu quero um comentário rápido de vocês ali sobre o Sérgio Moro, né? Vazou aí na internet um vídeo em que ele estava num evento social aí, falou em comprar, em tom de brincadeira, eu acabei tendo acesso aí a esse vídeo, em tom de brincadeira ele disse que ia comprar um habeas corpus aí do Gilmar Mendes, enfim.
Claro que o Sérgio Moro, por mais infeliz que tenha sido a fala dele, ele é um senador da República e tem que tomar cuidado agora com o que diz, né? Tem que tomar muito cuidado. Mas existe agora uma solicitação da PGR, que está lá com a ministra Carmen Lúcia, que vai ser a relatora, e vai passar aí pelo tribunal. O que vocês acham que vai acontecer, afinal, com o Sérgio Moro a partir desse julgamento, Júlio? Olha, é uma indecisão, né? A gente não sabe se vai ser apenas uma pressão, se realmente vai acontecer alguma coisa. Foi um comentário infeliz, né? Num momento de descontração, né? Essa questão de comprar habeas corpus ali do Gilmar Mendes. Moralmente não é correto, legalmente é o que vai ser discutido, né? Se ele poderia ter sido feito ou não, se isso é uma ofensa, se é a questão de perder cargo ou não. Quer queira ou quer não, hoje esses senadores, esses deputados, esses que não são realmente de uma linha muito alinhada com o governo atual, tem que andar aí pisando em ovos. Né? Qualquer declaração a mais aí, com certeza, a lei e um pouquinho mais, né, o rigor da lei vai acabar pegando eles em algum momento. Para os amigos do rei, aí sim a gente usa as flexibilidades da lei para conseguir ajudar. É isso que a gente consegue ver. Né? Vamos ver qual é o devido processo legal. A PGR poderia questionar aquelas falas do Lula, mas isso não aconteceu. Né? Então, ou seja, essa ação da PGR só evidencia de que lado que eles estão. Ora, o nosso judiciário, quer dizer, vamos corrigir, o nosso sistema judiciário não é o mais o mesmo, né? Ele possui muitos fungos, vamos dizer assim, né? Está sendo corrompido aí por esse pensamento, pela essa ideologia da esquerda. Em muitos casos a gente vê, inclusive o que foi citado anteriormente aí pela página policial, desse que aconteceu, o caso aconteceu ali em Blumenau. É um cidadão que já deveria estar recolhido, mas não oferecia pena, ou seja, não oferecia risco. Ou seja, né, o judiciário falhou. Essa cultura da esquerda hoje ela vem alimentando essa imoralidade, esse espírito de impunidade, essa inversão de valores com relação à liberdade, com relação a drogas, com relação à violência. Então, são situações aí que precisam ser acompanhadas. Osmar, você que é um operador do direito aí, acha que o Sérgio Moro realmente tem que ser punido por essa fala? Bom, eu acho que punido ele deve ser, porque um senador e um juiz, ele tem que medir as palavras. Ele não é tão ingênuo a saber que, sendo filmado, ele pode falar qualquer coisa. Então, não se trata de ideologia de esquerda ou não. O atual presidente não ofendeu, não chamou ninguém de ladrão ou de vendido. Foi uma fala infeliz do presidente também, mas da mesma forma que deve ser condenada a fala do presidente, por que temos que ser complacente com o senador? Então, o senador, por toda a história dele, deveria saber se conter para falar o que é necessário. Com relação à ideologia de esquerda, que meu colega quer fazer algumas insinuações que favorecem a corrupção, eu quero dizer para o meu colega que aqui em Santa Catarina, a Operação Mensageiro prendeu 7 prefeitos da direita, todos da direitona, todos do lado santo que ele julga que é correto. E a corrupção, meu caro colega, não é um atributo de esquerda ou de direita, é da política em geral. A corrupção não é de esquerda nem de direita. Todos temos corruptos de esquerda, de direita, de centro. Então, atribuir essa fala que a corrupção é de esquerda e a honestidade de direita, não é verdade. Aqui em Santa Catarina, podemos provar isso que não é verdade, porque aqui nenhum de esquerda está preso, todos de direita. Então, mas voltando à fala do Sérgio Moro, infeliz, já foi o Moro, agora já desbarrancou todo, né? E ele está, cada vez que ele se mostra em público, ele se desvaloriza mais como ser humano. Muito bem, vamos agora para um terceiro tema e último tema do dia de hoje. Eu quero falar com vocês aí, quero que vocês comentem duas mulheres que estão incomodando a liderança do PT. Uma delas é a Janja, porque, segundo as informações que circulam aí no Palácio do Planalto, o pessoal anda meio incomodado com ela,
pela sua arrogância e pelos comentários que tem feito aí, inclusive atrapalhando o governo, quando ela disse ali, por exemplo, há dias atrás, que a tributação dessas empresas estrangeiras não recairia sobre o consumidor e seria arcado pelas empresas, mas que a gente sabe que não é verdade. As próprias empresas saíram divulgando notas aí de que isso não fazia sentido. E outra que está incomodando bastante as lideranças ali do PT é a Gleisi Hoffmann, quando ela, inclusive, está se manifestando ali contra o arcabouço fiscal e querendo atingir, de certa forma, o ministro Haddad. O que será que vai sair desse pardieiro, Júlio? Olha, na verdade não são somente as duas, né? O que a gente vê é que o PT hoje ele não tem nenhum sucessor para o Lula. Essa vaga está em aberto. E aí tem essas tomadas, essas ações aí, essas situações, sei lá, para gerar e buscar holofotes. A Janja, o caso dela, a situação dela é ostentar, né? É ser a primeira-dama, é querer ser essa referência e querer participar. Ora, a gente já viu aí toda essa compra irregular, né? Não precisava de licitação pela questão dos valores dos móveis, mas não condiz com o discurso, né, do Lula, o petismo aí com relação ao trabalhador, aos mais pobres, ao tirar da miséria, né, quando foram lá comprar aí uma cama de 40 mil reais, um sofá de 65 mil reais. A mesa só não foi comprada aí de 200 mil porque não liberaram, né, não foi aprovada. Vai ficar agora para o segundo trimestre. Então, são essas situações que acabam gerando essas condições, esse espaço, essa busca por holofotes dentro do próprio governo. E a Gleisi está no outro lado, né? A Gleisi era para ser a boazinha do mercado e o Fernando Haddad é para ser um ruinzinho. Então, um vai ser o bom, um vai ser o ruim. Tem horas que parece um jogo de tesouros, justamente aí para tentar amenizar, enquanto um quer uma coisa, o outro defende. Então, eles tomam, isso é um jogo, na verdade, para tomar até o próprio discurso da oposição. Então, a Gleisi vem buscando isso. Então, buscando esse espaço, tentando buscar esse espaço para tentar criar um nome aí para a próxima gestão. Osmar Campreguer, seus comentários aí sobre as duas mulheres. Em relação à Gleisi, eu vejo ela como um fator ruim para o governo. Eu acho que ela é ruim porque ela prejudica, ela evita o consenso, ela é o tipo de uma oposição dentro do próprio PT. Com relação à Janja, eu vejo muito mais material para Sônia Abrão ou para aquele programa Linha de Frente, para alimentar a fofoca e alimentar alguma discussão em torno da fazer oposição e tentar fazer barulho, do que propriamente um problema. Quem está acompanhando já via que na campanha tinha gente contra a Janja, aparecia demais, enfim, ela aparece mesmo. Agora, até aonde ela vai ser ruim para o governo, o bom eu não sei. Mas como esse programa que tenta potencializar tudo quanto é coisa contra o governo, então eles potencializam isso, são o tal do programa da Sônia Abrão no tipo de fofoca para alimentar isso. Com relação à Gleisi, eu de fato acho que ela exerce um papel negativo, ou ela é a voz do PT mais radical dentro do partido, que eu acho que é ruim para o Brasil e para o próprio governo isso. Muito bem, então foram discutidos aqui, debatidos os principais temas do dia de hoje. Quero agradecer a participação do Osmar e do Júlio. Nós voltamos na quinta-feira, semana mais curta, né? Feriado de sexta-feira, apesar que nós aqui no Repórter Cultura teremos edição normal do Repórter Cultura, tanto na sexta quanto no sábado, mas nós voltamos na quinta-feira. Então, Júlio, um abraço, até quinta. Um abraço ao Daír, Osmar, Aldori, equipe da rádio, nossos queridos ouvintes aí, uma ótima terça-feira. Nos encontramos na próxima quinta, então. Osmar, até quinta, tudo de bom. Abraço, Daír, abraço, Júlio, abraço à nossa equipe, ao Aldori, equipe, e aos nossos ouvintes até quinta, então.